Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Texto de Paulo, quando ele escreve, texto de Pedro, que quando ele escreve em 1 Pedro capítulo 1, 3, e o outro texto de Paulo, que é de 2 Coríntios capítulo 5. Primeiro vamos ler esse de Pedro, para poder dar início àquilo que nós temos colocado aqui nesse texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a possessão de uma herança incorruptível, sem contaminação e inalterável, guardada nos céus para vós. Pelo poder de Deus sois guardados, aí ele põe bem no meio, por meio da fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no tempo vindouro. Algumas pessoas seguem algumas palavras feitas de alguns dos nossos pais, teólogos do passado, que escreveram, e isso ficou bem gravado em todos os seminários e institutos bíblicos que eu conheço. Essa frase ficou como se fosse uma frase textual bíblica, mas ela não é, e ela contém erros nos seus pensamentos. Por exemplo, quando ele diz que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então, sempre do ponto de vista do psique, da alma, eu fui salvo, sou salvo, ou estou sendo salvo e serei salvo. Mas no meio dessa frase contém erros terríveis. E muitos de nós, até eu, quando eu estava no seminário, os meus professores, eles ensinaram essa frase tirada de um dos livros de teologia mais bem lidos em toda a história, e muitas pessoas passam a crer. Mas eles utilizam esse texto, ou essa frase, baseada exatamente nesse texto, porque ele coloca aqui no versículo 5, porque pelo poder de Deus sois guardados por meio da fé para a salvação que está preparada para ser revelada no tempo vindouro. Então ele diz, seremos salvos nesse sentido. Mas a salvação que Pedro coloca aqui, ele põe a salvação das nossas almas e a salvação do nosso corpo. Então, a salvação da nossa alma é um fato real. Eu sou salvo, não serei salvo, minha alma não será salva. Né? A minha alma não foi salva, está sendo salva e será salva. Não, Senhor, a minha alma está salva agora. Não é uma promessa para a minha alma. Jesus morreu para salvação das nossas almas. E o próprio Pedro disse a respeito da salvação das nossas almas. Ele coloca isso bem claro também nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 1. Ele fala da salvação das nossas almas e depois ele fala também da salvação do nosso corpo. Então, primeiro, ele começa falando da salvação do nosso corpo e aí promete nesse texto a salvação num tempo vindouro, como está no versículo 5. Então, eu quero começar falando para vocês sobre a divisão que há neste ser, vosso ser, como Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 5, vosso espírito, alma e corpo, todo o vosso ser, todo o vosso ser. Então, todo o seu ser é espírito, alma e corpo. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito e do corpo. Divisão da alma, do espírito, das medulas, está se referindo do corpo. Então, ela penetra entre a divisão da alma, do espírito e do corpo. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora, vamos observar a visão de Pedro. Pedro, né, o pescador, porque muitos dizem que o Pedro, o pescador, era analfabeto. O Pedro, pescador, não tinha conhecimento de Bíblia, como eu já ouvi centenas de vezes pregadores utilizando esta frase, sem conhecimento. Mas quando você lê o livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, você vai perceber que Pedro tinha um conhecimento espiritual, ele tinha um conhecimento social, ele tinha um conhecimento maduro e tinha um conhecimento
teológico sumamente profundo e também tinha conhecimento do helenismo grego da sua época. E ele vai utilizar essa sabedoria que ele tinha. Não é pelo fato de ele ser pescador que ele era analfabeto. Não, senhor, ele é letrado. E o que ele escreve, na linguagem que ele escreve, se você observar, ele alcança o apóstolo Paulo na sua grandeza de estilo filosófico e ele chega aos demiurgos do mundo das ideias. Este homem é considerado um verdadeiro teólogo, o qual aprendeu da parte de Cristo, caminhando com ele e servindo a Cristo nos 3 anos do seu ministério. Aqui nós lemos o texto e eu quero observar outra vez com vocês o capítulo 1, versículo 3, que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos gerou de novo. É aqui onde eu queria colocar a palavra nos gerou de novo. Então, quando nós lemos essa palavra, nos gerou de novo, a gente logo percebe que ele está querendo falar do novo nascimento, que é a regeneração, o novo nascimento, o homem nascendo de novo. Mas quando você vai lendo a continuidade do texto, ele está se referindo exatamente à restauração do corpo. E você só vai entender isso quando você lê o texto de Hebreus. Eu queria que vocês vissem comigo o texto de Hebreus, que fica aí, Hebreus, capítulo 1. Só vai entender o que eu vou dizer agora se você ler esse texto comigo. Se você não ler, você não vai perceber. Aí ele diz assim, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, e de novo, quando introduz o primogênito no mundo, diz, adorem-no todos os anjos de Deus. Mas antes, no verso 5, ele diz assim, porque a qual dos anjos alguma vez Deus falou, tu és meu filho e hoje te gerei, e ainda, eu serei para ele pai e ele será para mim filho. Aí depois ele diz, e de novo. Então, e de novo. Ele gera no verso 5, hoje te gerei. E no verso 6 ele diz, e de novo. Aleluia. E de novo, no verso 6, quando introduz o primogênito no mundo. Então, no verso 5, ele é unigênito. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito. Então, o verso 5 é para João 3,16. O verso 5 é para unigênito. Mas no verso 6 diz, e de novo, uma nova geração. De novo, e o gerou de novo, quando introduz o primogênito. Então, no verso 5, unigênito de Maria. E no verso 6, o primogênito que sai para a ressurreição. O primogênito que aparece, revelado, introduzido através da sepultura, saindo da terra, do seio da terra, é gerado de novo o primogênito do mundo. No verso 5, o unigênito. No verso 6, o primogênito. Então, se você entender que isso aconteceu com Cristo, agora você já pode ir para Pedro, já pode entender o que ele está dizendo, que conforme a sua misericórdia, 1 Pedro 1,3, conforme a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma esperança viva. Então, ele nos gera para uma esperança viva. Aí ele diz que por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, isto é, sendo ele, Jesus, feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Então ele está mostrando que a geração agora aqui, da qual ele está falando, é a geração através da ressurreição.